Como um CEO que lidera mais de 200 pessoas ainda consegue subir no ringue e vencer? Hoje eu converso aqui com o Tarcísio Batista Júnior, empresário, investidor, pai de família e boxeador. Bem-vindo pela primeira vez aí ao canal. Bom dia, agradeço o convite, né? Agradeço a audiência aí. Vamos ter um bate-papo sincero aí. Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Como é que consegue tempo para atender tudo isso aí? Então, a ideia de trazer o Tarcísio é justamente para ele contar um pouquinho dessa história, né? Como um cara que tem uma agenda cheia desse jeito, tantos compromissos, estresse, viagem, atende aqui, atende ali, e ainda consegue tempo para treinar, lutar, né? Mas fala pra gente primeiro da empresa, como surgiu o nome Sólidos e qual é o trabalho da empresa? Legal, a Sólidos ela nasce há 9 anos atrás de um sonho meu. Sempre trabalhei na área financeira. E a Sólidos hoje ela é uma empresa, né? Um hub de cobrança B2B. Então a gente atende outras empresas, como CIMED, Vigor Alimentos, farmacêuticas, né? Corona, entre outras empresas. A gente presta serviço de cobrança. Inadimplência, infelizmente, o nosso país está em alta, então a Sólidos é uma solução para que as empresas consigam ficar sadias. E o nome Sólidos surgiu justamente porque a primeira moeda de troca no mundo, quando não foi trocar leite por pão, foi uma moeda chamada Sólidos. Então foi a primeira moeda de troca comercialmente, né, conhecida e documentada, e aí veio o nome de Sólidos, né, que remete à solidez, que remete a bastante coisas. Mas estamos há 9 anos aí, prestamos serviço para grandes empresas, para Puma, gigantesca aí a nível nacional e internacional. E o nome Júnior, ele não tem nada a ver com herdeiro, então? Não. Meu pai ele é pescador, né? Minha mãe é doméstica. E eu fui um cara que estudei muito, né? Paguei o preço, estudei, fiz pós-graduação, me preparei muito para chegar onde eu tô. Então, quando se fala de preparação, não só para luta, mas para chegar onde a gente chegou, tem uma caminhada, tem muita entrega no meio do caminho. Não, legal você esclarecer isso, porque o cara vê Júnior, ele pode pensar, deve ter pego a empresa pronta aí, né? Então o cara ralou, estudou para chegar aí, o cara jovem ainda, né? Bastante. Meus pais acho que tem a 4ª série, tá? Sendo bem sincero. E falando um pouquinho de luta, como que você conheceu o boxe, né, cara? Legal, o boxe ele apareceu na minha vida como uma válvula de escape. Então a minha terapeuta falou, olha, tu precisa ter alguma atividade além da musculação, que é mais monótona, alguma atividade que prenda o teu mental e que também sirva de um cardiovascular. Então nisso eu acabei conhecendo o Jackson na academia e falei, olha, preciso ter alguém aqui, essas aulas, eu sou muito ruim quando falo no sentido de ter coordenação motora, tanto que eu nunca fui bom em esporte nenhum. Falei, eu preciso de um cara me ensinando lá, porque eu na prática sozinho não vai dar. E aí eu comecei o boxe uma vez por semana, comecei a ver que o meu sono melhorou, meu desempenho na empresa melhorou, daí eu fui para 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e foi nascendo essa paixão. Depois de uns 6 meses ali treinando, sem pretensão nenhuma de competir, surgiu a ideia do evento. E aí a gente, vamos fazer o evento, era uma ideia do Jackson já há muito tempo fazer o evento. Falei, vamos encarar isso aí, vamos trazer esse evento, Joinville merece, né? O cenário da luta merece. E startamos um evento, mas não estava vendendo. O lutador hoje, até fica dica para você que está aqui que é lutador, ele se vende muito pouco. Né? Ele tem um conteúdo, material muito legal, mas ele se vende muito pouco, então ele não vende luta. Ele fecha a luta, ele se prepara, entra lá e vai lutar, mas ele tem que vender luta. Porque o dono do evento precisa ter lucro para gerar outros eventos, para fazer maior. E não vendia. Falei, vamos botar uma luta minha. A gente tinha visto o Fight Music Show. Sim. Vamos botar. Eu não sou o cara técnico, você é ruim. Mas assim, vamos botar um cara lá. Ele falou, olha, cara, pior que tu nós não vamos achar. Mas, mas se tu encara, eu falei, vamos. E, eu vou dizer que eu vendi quase 70% do lote dos primeiros ingressos quando lançaram a minha luta lá. Porque no final o pessoal quer ver entretenimento e acaba sendo isso. E deu super... Acabei ganhando a luta porque o cara cansou, não porque ele era bem melhor que eu. E ali eu peguei gosto, aquela adrenalina gostosa de entrar no ringue, todo o camp. Então eu saí de 90 quilos para bater 75 em 4 meses. Então foi eu curti a preparação e curti a adrenalina do boxe. Aí acabei fazendo mais 2 lutas. A última foi agora na Avante Fight League. Graças a Deus a gente saiu com a vitória. Mas eu curti toda a preparação, né? E a adrenalina de entrar lá. Pois é, foram 2 lutas de boxe no Avante Fight League, lembrando que, além de lutador do Avante Fight League, então, como ele explicou, ele foi um apoiador também, deu uma força pro Jackson, né? E deixa eu contar um segredo aqui que poucos sabem, né? Que o Jackson, na criação do evento ali, né? Que você abraçou junto, teve muitos patrocínios que você sentou com os caras e ajudou também, né? Tipo,
com essa aura de negociador mesmo, né? De empresário, né? Então acabou fortalecendo dessa forma também, trazendo mais gente para o evento, né? Bacana tu entrar nesse ponto, e aí eu também deixo aqui o meu recado para os empresários. Eu senti muito isso quando eu fui fazer os eventos, que eu fui buscar patrocínio. Então, graças a Deus pela minha histórica, né, ser um cara honesto, eu tenho muitas portas abertas aqui. E eu vi que o empresário, ele olhava para o mundo da luta como algo ruim. Tipo, pô, ele não via como um esporte. Sim. Ele via como uma briga. E eu sempre falo, lá é um esporte, tem organização, existe o respeito. E eu tive muito essa dificuldade. Então eu acho que aos poucos eu, como empresário, né, trazendo esse apoio, a gente está mudando essa mentalidade. Então no Avante Fight League 2 nós já tivemos mais facilidades. Os principais patrocinadores eu trouxe junto. Então digo que para vocês que nos primeiros eventos eu botei a credibilidade do Tarcísio e da Sólidos, mas eu acho que depois dessa entrega do último Avante Fight League, com certeza o evento se vende por si só, né? Tivemos aí quase 1000 pessoas lá, um evento de altíssimo nível, né? E voltando um pouquinho para a tua última luta ali, que foi vitória, né? Tinha uma galera ali também torcendo, de amigos, quem sabe até funcionários. E a filhinha, né, cara, entrando com você ali, dançando junto e depois comemorando a vitória, né? Como é que é para você ter a... Cara, é fantástico. Eu acho que aquele... chega a me arrepiar, né? Mas aquele momento ali é quando tudo vale a pena, né? Na preparação a gente fica com dúvida, a gente fica com medo. Os treinamentos físicos são altamente, né? Como eu te falei, a minha rotina já é pesada, né? Você botar no meio uma preparação, um camp, você paga um preço alto. Mas assim, quando eu ganhei, comemorar com ela, primeira luta que ela assistiu minha, na primeira eu não deixei ela ver, porque nós já tínhamos achado que era derrota. Já tá. E eu fui lá e contrariei, a gente trouxe a vitória na primeira e agora na segunda. E na segunda foi uma luta dura, vou dizer assim, um moleque bom, duro. Um menininho jovem, se saiu muito bem, né, cara? Bem. Você também é jovem, mas é mais jovem. Não, ainda. mas pô, eu pego um cara de 21 com 37, Não, diferença. existe uma diferença ali, a gente sente um pouco o peso da idade. Eu falo que eu tô começando quando todo mundo tá parando, né? Então assim, foi muito legal ter ela ali, acho que foi um momento que, tanto para mim quanto para ela, acho que vai ficar marcado na nossa história e a gente sempre vai lembrar como uma boa história. Uma pergunta que eu tinha deixado para o final, né? Como a paternidade te ajudou na tua visão de sucesso no mundo empresarial, principalmente, que é o teu ramo, né? Mas de vida, eu digo assim, né, cara? Pô, a paternidade, ela muda um homem, né? Eu sempre falo que talvez o maior propósito da vida de um homem, na sua vida, é ser pai, né? Você ter a oportunidade de criar um ser humano, de criar uma personalidade, de criar um caráter, né? Isso é a maior dádiva que a gente recebe de Deus, é ser pai. E a minha filha, com certeza, quando ela nasceu, logo 2 anos depois eu entendi que eu tinha que mudar minha realidade. Foi onde eu falei, preciso arriscar, é agora. Então, quando a gente pensa em desistir, a gente lembra por quem a gente está lutando, né? Isso lutando no mundo dos negócios, lutando no mundo da luta. Então, quando a gente lembra que a gente está lutando, que às vezes não é por nós, mas por eles, né? Eu sempre falei para minha filha, olha, eu não sei o resultado que vai acontecer lá no ringue, porque isso eu não controlo, mas eu tenho certeza que eu vou dar 200% de mim e vou dar o melhor que eu posso. Então, ela, indiferente do resultado, ela viu que o pai dela se dedicou, entregou o máximo, ela viu, ela acompanhou comigo perca de peso, ela foi comigo nos treinamentos físicos, que acaba estando junto. Então ela viu que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que pagar o preço. Então eu acho que indiferente do resultado, o que a gente deixa para ela é que tudo que você vai fazer, entregue com muito amor, muita dedicação e muito compromisso, que você chega lá. E a galera que está assistindo esse vídeo, quero frisar um detalhe, né? A gente está falando que ele lutou boxe, mas ele teve que desidratar, perder peso, que nem os lutadores do UFC fazem na sexta-feira, aparecem lá magrelos, lá debilitados. Ele passou por esse processo. Então na sexta eu vi ele lá, tava bem, seco. O semblante bem seco, precisou passar por esse processo também. Sim. Também deve ter sido uma experiência diferente para ti, né, cara? Eu tinha passado na primeira luta, né? Eu tirei quase 4,5 kg, passei mal, foram das 6 da tarde até mais ou menos uma meia-noite, desidratando. Pensei em desistir em alguns momentos e aí, assim, paguei o preço do processo. Nesse eu melhorei um pouco mais a dieta, ajustei mais, mas a desidratação ela faz parte, até porque a gente tem que manter uma certa massa muscular. E eu falo que, pô, lá é a forja, lá depois que tu passa por aquilo, eu falo, cara, agora eu mereço a vitória. Então vou dizer para vocês que esse processo, ele é muito transformador, muito transformador.
E fazendo uma comparação aqui agora, né, no mercado financeiro você tem que ter boas estratégias para obter bons resultados, né? No boxe você pendula, esquiva, também tem que ter estratégia para entrar na hora certa. Então, qual que te ajuda mais, o boxe na área empresarial ou a expertise dos negócios também ajuda na hora do boxe? Ótima pergunta. Eu acho que eu sempre falo que eu sou um bom investidor porque eu sou empreendedor, que como investidor eu injeto dinheiro em outras empresas a fim de ter retorno, e eu sou um bom empreendedor porque eu sou investidor. Então eu também penso que se eu investiria meu dinheiro na minha empresa, sobre a minha gestão, e o boxe ele não é diferente. Vou dizer que o boxe, o que ele me trouxe, assim, eu falo que cada vez que eu entro no ringue eu saio diferente. Eu saio melhor de lá, como homem, como profissional, como pai. Mas o que o boxe mais me traz é tomada de decisão sob pressão. Então quem acompanhou a luta, no terceiro round eu entrei com uma estratégia diferente, havia ganhado os 2 rounds e tomei muita pressão. Então, às vezes, não muda no mundo do negócio. Às vezes a gente está no final do mês correndo, tem que bater meta, eu tenho que tomar decisões estratégicas num momento sob pressão e apanhando. Então, essa calma eu tenho que tomar decisões calmas no momento de pressão, apanhando para que eu possa reverter a situação. E no mundo dos negócios não é diferente. Às vezes eu estou lá pressionado, meta, cliente quer resultado, né, funcionário pressionando. Ao mesmo tempo, sobre todo aquele caos, eu tenho que pensar racionalmente. Então, o boxe me ajudou muito a, mesmo no caos, tomar decisões estratégicas com racionalidade, não usar o instinto. E vice-versa também, né? No mundo do boxe lá, eu aprendi a sempre entregar comprometimento. Então, eu falo assim, olha, ele pode me bater, mas ele vai ter que bater muito para ganhar de mim, porque eu não vou baixar a cabeça e vou continuar. Então, uma coisa complementa a outra. Mas eu acho que atividade física de combate, todos nós deveríamos fazer, tá? Se vocês tiverem dúvidas aí se o cara é bom de boxe ou não, é só acessar lá o canal do Avante Fight League, que tem a luta de boxe dele lá. E qual foi o teu momento empresarial mais difícil e o golpe ou o momento mais difícil também na luta ali, que você fez 3 lutas ao total, né? Sim. Vamos lá, né? No mundo empresarial, acho que o mais difícil é o começo. Então, muito tempo eu trabalhei, vou dizer que eu trabalhei 2 anos sem salário vindo da Sólidos, então eu tinha Sólidos, girando, pagando conta, crescendo, comprar mais computador, amplia a empresa, você não sobrava para o salário e eu acabava tendo que fazer consultoria financeira fora para ter renda para dentro de casa, porque eu tinha um custo de vida. Então, eu digo que os 2 primeiros anos foram mais difíceis, porque todo o dinheiro que entrava novo era para o crescimento da empresa e não tinha salário mesmo, porque eu falo assim, às vezes o pessoal desiste, né, vou trazer para o mundo do YouTube, você faz um vídeo, 2, essa continuidade, esse processo ele é importante. Então, em nenhum momento eu desisti, em nenhum momento eu falei, olha, tá difícil, mas uma hora esse jogo vai virar. Então foram 2 anos trabalhando sem nenhum salário, foi um momento muito difícil, porque você se questiona, fala, pô, vou parar com a empresa e vou ficar só com consultoria, se é dali que vem minha renda, mas eu pensava em algo muito maior, né? Algo que não fosse só gerar renda para mim, mas para outras pessoas. Então hoje a gente tem centenas de colaboradores e isso nos ajuda muito. Hoje eu não trabalho mais só pela Sólidos ou só pelo Tarcísio, hoje eu trabalho porque a gente gera renda e emprego para outras empresas. E na luta, eu acho que se você não entrar lá com uma estratégia muito clara, sabendo o que você vai fazer, você acaba não ganhando, porque a luta ela vira muito rápido, né? Quem acompanhou a luta, o primeiro e segundo round, eu bati, aí você começa a se questionar, porque eu tô batendo, esse cara não cai. Aí você vem para um terceiro round, você vem com uma estratégia completamente diferente, não avança, não vai para trocação, você já ganhou 2 rounds, só se segura. E não é o meu estilo segurar. E aí, pode ver que eu sempre falo, minha maior defesa é o ataque. E é onde eu sofri uma pressão ali, você que tem que saber segurar, comecei a clichar, né? O público não gosta, mas é a estratégia, o lutador tem que ganhar. Então esse é o ponto. Então, mas eu tive que tomar decisões, calma, não ir pra trocação, porque às vezes a gente, toma um soco, agora também vou pra cima. Então, saber tomar decisões estratégicas, eu chamo isso de QI de luta. Então você tem que ter um QI de luta muito bom, de saber, cara, não vou entrar no jogo do cara, o cara vai vir pra cima mesmo, glitchei em alguns momentos ali, tu vê, tomei pressão, sobre apanhar. Acho que é importante saber tomar a pressão. Mas a luta vira muito rápido, o mundo dos negócios vira muito rápido. QI de luta me fez lembrar o Caio Borralho aqui, o óculos da Fighting Nerds aqui, um cara, a equipe é reconhecida por estratégia, né, por ser muito estratégico, estudar demais, e o Borralho, nas lutas dele, quando dá pra nocautear, ele nocauteia, quando não dá, ele acha os caminhos para pontuar, né? Então, exatamente. Um cara que está perto do cinturão, inclusive, aí. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta, que é como manter os pés no chão quando você alcança um patamar elevado dentro do mundo empresarial, né? No teu caso, dentro do teu mercado e financeiro,
E tem até um avião agora aí para fazer as visitas dos clientes, né? Então, como o cara não se deslumbrar aí com isso, né, cara? Legal, eu acho que isso, graças a Deus, a minha origem humilde sempre me lembrou da onde eu vim, né? Então, eu digo que tenho coisas hoje que eu jamais sonhei. O Tarcísio jamais sonhou em ter um avião. Hoje o avião ele não é luxo, ele é uma ferramenta de trabalho, é um investimento para a gente estar mais próximo do cliente, para ter mais agilidade nos negócios. Mas eu acho que esse pé no chão ele vem lembrar assim das origens, né? Saber que nunca me faltou nada, mas nós não tínhamos abundância, nós não tínhamos fartura e hoje eu posso proporcionar uma vida muito melhor para minha filha. Então, eu acho que quando a gente começa a ter um sucesso, algumas pessoas se perdem, tanto o lutador, o jogador de futebol, como o empresário, não é diferente, né? Um cara que veio de baixo, sempre trabalhando no limite, do nada começa a sobrar, ele vai lá, mete um Porsche, mete uma Ferrari, nunca tive isso, tá? Mas assim, por quê? Porque a gente entende que o sucesso, ele não muda a pessoa. O Tarcísio que andava de ônibus, o Tarcísio que anda de avião, eles são a mesma pessoa que tem uma ambição, que quer crescer, que quer gerar emprego e renda, só mudou a localidade. Eu nem era pior quando eu estava no ônibus, nem sou melhor quando eu estou no avião. Eu sou a mesma pessoa buscando um espaço e querendo conquistar cada vez mais. Então, não deslumbre, tá? Não acho que você ficou bonito, né? Tem pessoal que separa da família, ficou mais bonito e tal. Aparecem muitas pessoas, muitas oportunidades, mas nem tudo que lhe é bom lhe convém. Então, eu sempre tive muito pezinho no chão de saber de onde eu vim. Essa humildade eu sou grato a Deus. É isso aí. E além de lutador, empresário, tudo que eu já falei, o cara também é um incentivador. E a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Que ele se aproxima de algumas instituições como patrocinador. Eu gostaria de saber que você citasse algumas delas, né? O time de futebol do Joinville. E o que isso também, aproveitando, né, o gancho, o que isso te ajuda como empresa Sólidos, né? Legal. Vamos lá, a gente hoje patrocina o Jack Futsal, que é uma referência a nível nacional. Patrocinamos o Joinville Esporte Clube Campo, né? Pegamos um time num momento difícil e estamos buscando essa reestruturação. Então, não entrei lá com o negócio andando, estamos construindo tijolinho por tijolinho. Eu acho que criamos um maior evento aqui de MMA. De MMA. Aqui de Joinville, local, eu sou prova disso. Posso que é o colocar maior. que talvez eu ouça dizer em Santa Catarina, tá? Porque eu tive alguns eventos em Balneário, em público, e o que a gente fez aqui foi fantástico, né? Então lá eu apoio a Liga das Artes Marciais, que é mais revelação de atleta, mais luvão. E agora eu tô junto com a FECA Box, com o presidente da FECA Box, tentando trazer o Cinturão de Ouro, um evento de boxe exclusivamente para Joinville, mas tentando subir o nível para que possa ter apoio em outras cidades. Então, e o que traz isso para a Sólidos? Cara, ela traz visibilidade, ela traz brand, mas posso dizer para ti assim, hoje eu tenho muitas pessoas que elas têm o desejo de estar na Sólidos, porque o funcionário Sólidos ele ganha ingresso para a Avante Fight League, ele pode ir no jogo de futsal, ganha a camiseta do time. Ganha a camiseta do time. Inclusive a camiseta do time dele ele pode usar para trabalhar, é considerado um uniforme. Então isso tudo agrega muito. Então, e não só isso, né? O colaborador também se incentiva a fazer esporte, porque a empresa ela tem o DNA em apoiar o esporte, mas também traz muita visibilidade para nós e negócio com certeza. Já falamos aqui, abordamos todos os assuntos, empresário, lutador, investidor. E falando nisso, qual dica que você dá para aquele cara que está começando agora como empresário, como você que começou do zero e não recebia nada do início? Então essa dica de persistência. Legal, eu acho que o começo ele é muito difícil, então tem que ter um mental muito bom, né? Eu acho que ter um contrato muito claro em casa, né? Em casa dizer, olha, vou trabalhar mais, então vou ganhar talvez até menos que eu ganhava quando eu saí de uma empresa ou quando tá lá. E acreditar em si mesmo, pensar diferente, agir. Eu sempre falo, a melhor ação é aquela que você faz hoje, não adianta pensar no mundo perfeito, nas condições perfeitas. Então, se for para começar agora, a mentalidade vencedora e acreditar sempre que você vai conseguir. E aqui, para finalizar, uma brincadeirinha aqui, né? Quem bate mais forte, o adversário no ringue, lá na luta, ou aquele cliente inadimplente lá? É difícil, hein? Essa pergunta aí, ela é difícil. Eu acho que os dois batem forte, mas se você souber absorver, souber esquivar bem e dar o contragolpe certo, eu acho que o resultado é sempre positivo. Ele falou isso porque ele tem a estratégia da esquiva no boxe e tem a estratégia para fazer o cara pagar a inadimplência lá. Exatamente, é isso aí. A gente tem que estar com a estratégia certa, né? É isso aí. E para finalizar, então, a última perguntinha, né?
que a gente fala aqui de um legado, de uma história que você está construindo, né? Como eu falei, a gente quis fazer esse bate-papo para abrir aqui para todo mundo como é a vida de um CEO, de um empresário que cuida de mais de 200 funcionários, treina e faz muita coisa, então é possível quando você quer. Então, quando a sua história for lembrada daqui a uns anos, né? Como que você gostaria de ser definido assim pelas pessoas, né? Pô, eu vou falar que tanto como empresário, né? Como pai, também agora como lutador, eu acho que eu quero poder dar exemplo que tudo é possível, né? Não importa de onde você veio, quem você é, o seu estado atual, mas se você acreditar, se dedicar e se comprometer, você pode alcançar qualquer coisa. Então tô aí com 37 anos, lutando com a rapaziadinha de 21 aí, com o gás todo, e conseguindo as vitórias, né? Isso é mais importante. Mas não é a vitória no ringue, eu acho que é a vitória na vida. Vitória como pessoa, vitória como Tarcísio, né? Eu ganho de um oponente, mas a vitória ela é pro Tarcísio, para minha filha ver a dedicação, que o trabalho duro sempre devolve. Então não importa onde você tá, o que importa é onde você quer chegar e o quanto de dedicação e compromisso você vai botar nisso. Com certeza você chega lá, de alguma maneira, com certeza você chega lá. É isso aí, galera. Esse foi Tarcísio Júnior. Muito obrigado pela presença aí, por compartilhar essa história linda aí de vitória, né? Tanto no ringue quanto na vida. Se você gostou, aproveita para deixar o like, compartilha com aquele amigo que você sabe que vai gostar, lá no grupo da academia, no grupo do treino lá. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, um grande abraço.